Boa noite. Que nós possamos, nesse instante, nos ligar aos nossos mentores, aos nossos amigos, que nos acompanham diuturnamente, que nos assessoram, que nos envolvem, para que nós possamos ter um momento do Evangelho, um momento deste dia, nesta hora, num convívio maior, numa ligação maior com a espiritualidade. Esses espíritos amigos, começando pelos nossos mentores, que nos assessoram, nos intuem e muitas vezes nos protegem sem nós sabermos, mas que principalmente estão juntos conosco desde o momento da pré-encarnação, isto é, no momento em que projetamos, em que arquitetamos a nossa encarnação. E portanto eles sabem das nossas propostas, e as nossas propostas nós não sabemos. Por isso que muitas das vezes nós precisamos do apoio deles, para que tenhamos a coragem, a força de manter no nosso padrão que nós tivemos como objetivo antes de encarnar. E eles estão conosco aqui. Aproveito o ambiente para se aproximar mais proximamente. Também os mentores da casa, que trabalham aqui de domingo a domingo, sem feriado, sem recreio, sem nada, no intuito de proporcionar um ambiente próprio, para que a gente possa descobrir em nós mesmos o que nós precisamos modificar, o que nós podemos curar, o que nós podemos aprender conosco mesmo. Com essa sintonia desses nossos amigos espirituais, que muitas vezes durante uma palestra, um bate-papo, uma conferência, eles já nos tratam de doenças que nós nem sabemos que poderíamos ter, que nós damos condição dessa terapêutica. Por isso essa sintonia já nos alegra, já nos envolve, já faz com que nós sintamos a presença da espiritualidade fortemente aqui. Tenhamos também agora sintonia com os irmãos espirituais que vivem fora do nosso planeta, que vivem muitas vezes em satélites, em colônias, mas ligados a nós para proporcionar o nosso crescimento, a nossa evolução, o nosso autoaprendizado. São espíritos que se dedicam a nós para que nós possamos crescer de forma adequada, crescer espiritualmente de forma adequada. Esse envolvimento são os seres, os médicos do espaço, os terapeutas do espaço, ligados, por exemplo, ao Dr. Bezerra de Menezes, que podem nos envolver agora, aos espíritos ligados às hostes da fé raciocinada, como Edgar Armon, que possam nos envolver para que nós possamos colocar a fé raciocinada na nossa vida, no nosso problema, na nossa dificuldade, na dificuldade do relacionamento profissional, pessoal, e principalmente a ligação com as servas de Maria, que elas possam envolver esse ambiente, tornando esse ambiente no amor incondicional, amor que só mãe conhece, amor incondicional, que nos envolve para que nós possamos aprender a ter o auto-amor incondicional, amar os nossos defeitos, as nossas dificuldades, e principalmente a ligação com Cristo, para que Ele possa estar aqui conosco, a frequência dele possa estar aqui conosco, como ele disse, que estaria conosco se 2 ou mais de nós estivéssemos falando a respeito dele. E a proposta é falar a respeito dele. Que o Cristo possa estar conosco agora e que nós possamos, então, nessa conversa, ser instrumento da espiritualidade. A ciência, meus amigos, vem trazendo comprovações fantásticas. Acredito eu que muito da evolução, em alguns aspectos científicos, na minha área, que é a área da saúde, vão poder, principalmente, fazer essa ponte com a espiritualidade. Muitas coisas da espiritualidade vão deixar de ser místicas para serem ciência, como nós, que estudamos a doutrina espírita, sabemos que é ciência. Mas a ciência mesmo, que não lida com a religião. Por exemplo, estão fazendo pesquisas fantásticas em universidades americanas. Isso é uma pesquisa que fizeram em Stanford, uma faculdade americana, com o Dalai Lama. Convidaram o Dalai Lama para fazer uma série de conferências, estudos e pesquisas, tanto com ele quanto com algumas pessoas
que foram com ele para lá. E a pesquisa é: por que ter compaixão? Por que ter compaixão? Para que serve ter compaixão? Porque tanta gente faz compaixão, tem compaixão, e junto com a compaixão, a caridade, porque uma é irmã da outra. Por quê? Eles começaram a fazer pesquisas com estudantes da universidade, e pesquisavam de uma forma não só comportamental, porque há 20 anos atrás, 30 anos atrás, era um comportamento, era uma coisa subjetiva. Hoje não. Hoje existem tecnologia, aparelhos, por exemplo, a ressonância magnética funcional, que a pessoa está ali conversando, falando, se submetendo a esse exame que mostra quais regiões do cérebro estão funcionando naquele momento. Imagine, eu tinha vontade de pôr um corintiano lá para saber que parte do cérebro funciona na hora que aquele corintiano perde. O Corinthians perde, não, é um problema. Isso não fizeram ainda lá, né? Não tem. Se trouxer esse equipamento para cá, quem sabe a gente faz? Pior fazer com palmeirense, aí não teria a mesma condição, mas tudo bem. E então essa ressonância magnética funcional pesquisa na hora. Então eles começaram a fazer, por exemplo, como funcionaria essa questão da compaixão. Por que a pessoa faria uma compaixão? Qual seria o ganho? Isso tem um ganho? Fazer caridade tem um ganho? Como que é isso? Para quem recebe e para quem faz. Então eles convidaram estudantes e falaram que eles iam fazer uma pesquisa tal, e nessa pesquisa eles iam ganhar um dinheiro, iam ganhar $100. Então, para alguns estudantes, eles colocavam o estudante na ressonância magnética, eles vão fazer a pesquisa, tal, mas já estava funcionando o aparelho, para saber. E você vai ganhar $100. Opa! Algumas regiões do cérebro dele já começavam a funcionar, que são regiões ligadas à recompensa. Olha que interessante, o nosso cérebro tem alguma região que nos dá a recompensa, a sensação de, nossa, vou receber uma recompensa. É um prazer. E enquanto eu estava falando, eu falei, olha, mas o problema é o seguinte, esses $70, $100, 30 vão ter que sair, uma obrigatoriedade aqui, vai ter que ser para caridade. Não vai ter jeito, você vai ficar só com 70 desses 100. E observavam a alteração daquelas regiões de recompensa do cérebro, como funcionavam. Esses eram obrigados a fazer a caridade, então tinha lá uma região do cérebro que se acendia, mesmo sendo obrigados, entre aspas, a fazer a caridade. Tinha uma pequena região que ampliava, mas ele estava recebendo, tinha recompensa, mas aí o dinheiro dele ia para fazer uma caridade, obrigatório, mas a recompensa. Mas alguns estudantes, eles davam uma alternativa: olha, você vai receber $100 e você pode, se você assim o desejar, uma instituição que está precisando, são crianças, contava, e se você puder, você pode dedicar, como algumas pessoas dedicam, 30% desse dinheiro para essa instituição, ou não. Você pode ficar e ia conversando. E aqueles que, então, voluntariamente, quando iam, tinham a compaixão, porque a compaixão, ela pode ser reconhecida quando eu me identifico com o sofrimento do outro. Mas não me identificar e puxar para mim o sofrimento, né? Porque médium é assim, né? Tem uns médios que se identificam e saem daqui com todos os problemas do outro, né? Eu fui lá no centro, saí com dor de cabeça, dor no ombro, dor de estômago, porque são os médiums mata-borrão. Fala de mata-borrão é um problema que mostra a nossa idade, né, dona Marlene? Tem muita gente aqui que nem sabe o que é mata-borrão. Esse é um problema. Vai esponja, tá? Médium esponja, que acaba absorvendo. Não, eu me identifico do problema para o outro, tenho uma compaixão, entendo o problema do outro, mas não vou pegar para mim a carga vibratória. Isso muita gente tem medo de ter identificação porque vem pegar a carga vibratória. Aí é uma questão de treinamento, tá? Os médiuns, então, todo mundo é médium em algum grau, precisa treinar para não ficar captando. Eu precisei fazer treinamento porque nas conversas no meu atendimento, muitas vezes eu saía mais pesado do que o consulente. Eu falei, mas o que está acontecendo comigo? Cada dia eu tinha um aspecto de doença, entre aspas. Não, é porque eu acabava não tendo treinamento para não absorver. Porque tem pessoas que você já percebeu? A pessoa vem falar com você, deixa eu te contar um problema. Você já começa a arrepiar, né? Não, que começa a falar aí, você vai ficando zureta, né? Vai ficando, quando a pessoa vai embora, fala, quando eu falo com você eu me sinto tão bem, posso vir sempre? Vai, não, pelo amor de Deus. Então a gente precisa aprender a
ouvir sem absorver, que aí a gente vai ajudar de verdade. Então, nessa questão da compaixão, estes alunos, então, que estavam ali, achando que iam fazer um teste, mas eles pensavam e falaram, não, tudo bem, pode deixar. Veja, teoricamente eles estavam ganhando, né? E iam deixar 30%, tem uns que não, 30 é muito, sabe aquela coisa? Mas alguns, e estes, enquanto estavam fazendo isso aí, o cérebro começou a mostrar um registro da região da recompensa mais aumentado, maior. E essa região, ela estimula certos neurotransmissores. Os neurotransmissores, como a própria fala, são transmissores cerebrais que estimulam o cérebro, estimulam o corpo, dando emoções, né? E uma das muito conhecidas é a serotonina, né? Serotonina todo mundo já ouviu falar, né? Serotonina é um bom nome para colocar em sobrinha, por exemplo. Serotonina, vamos jantar, né? Um nome. Mas esta do prazer, que a serotonina também dá um certo prazer, por isso que você gosta muitas vezes de comer muito chocolate. Fala, chocolate melhora a minha depressão. Porque o chocolate tem uma substância que chama triptofano, eu tenho para pôr um sobrinho esse nome, né? Triptofano. E o triptofano aumenta a serotonina. Então por isso que tem gente que fica viciado, né, em chocolate, para ficar recebendo um pouquinho de triptofano, e se ele tiver condições, ele produz a tal da serotonina e fala, quando eu como chocolate, eu tenho uma coisa gostosa, uma coisa boa, né? É por causa disso também, né? Você pode tomar uma pílula de triptofano, mas não tem a graça, né, do chocolate. O problema que vem com o chocolate, como eu já falei, é que vem com açúcar. E o açúcar vai para uma outra parte do cérebro, qualquer tipo de açúcar, tal que tem no macarrão, né, principalmente, mas os que tem nos açúcares, nos doces, vai para uma parte do cérebro, no mesmo lugar que vai a cocaína. Então se você fala, nossa, eu não posso ficar sem meu docinho, lembre-se que em nosso lar não tem docinho depois do almoço. Não sei se vocês sabiam disso. Nosso lar é uma colônia espiritual, que André Luiz contou, você sabe, né? Já ouviram falar. Lá não tem docinho depois do almoço. Então se você não pode ficar sem o docinho depois do almoço, você vai precisar buscar o docinho lá no umbral, que tem uma lojinha de docinhos logo depois da porta de nosso lar. O problema é quando você vai buscar o docinho no umbral, fica mais difícil de você voltar para o nosso lar. Então é melhor a gente já ir se conscientizando que docinho todo dia, né, é vício. O açúcar já foi considerado pelos psiquiatras americanos como uma substância adicta. Adicta quer dizer álcool, cocaína, maconha, a mesma coisa, tá? Então considere o açúcar como uma substância adicta, viciante. Então não é que você gosta de um docinho, não, você está viciado mesmo, né? Que nem o alcoólatra. Você é alcoólatra? Não sou alcoólatra. Mas quando você bebe, bebo só um pouquinho todo dia, só 2 dedinhos todo dia, né? E aí, então, bebeu todo dia é viciado, ponto. Não importa que seja uma dose de uísque. Então nós precisamos entender essa questão. Não fico sem, estou viciado. E o docinho a mesma coisa. Voltando, né, para a questão do chocolate, da serotonina, e voltando então à substância que é liberada nesta região do cérebro da recompensa, é a dopamina. Dopamina, por exemplo, você encontra em alguns alimentos, como a manga, por exemplo, se não me engano, tem dopamina. Então essa dopamina é que ela é produzida numa sensação de recompensa. Eu faço uma coisa que me dá uma sensação boa, é a dopamina. E existe inclusive a depressão dopaminérgica, que é falta da dopamina, não é só falta da serotonina, é um outro tipo de depressão. Você está tomando um antidepressivo que acha que vai melhorar? Não, que é outra substância. Mas aí o especialista tem como te avaliar. Mas essa substância, inclusive da dopamina, tem pessoas que existe dificuldade de produzir a dopamina e por isso elas vão buscar a recompensa para produzir essa dopamina. E aí entra no vício. Aí a pessoa que vício no jogo, né? Vício na bebida, vício na droga, vício no sexo, porque aquele comportamento traz aquele pouquinho de dopamina, o cérebro dá aquela liberada e a pessoa se sente um pouco melhor, mas logo depois ela tem que pôr de novo. E a mesma substância, olha que interessante, eu comecei
fazer umas analogias. A mesma substância, a dopamina, que tem a ver com a sensação do prazer, é que quando eles fazem a ressonância magnética funcional, e os alunos pode ficar com uma porcentagem para essa instituição, teve uma compaixão, entendeu o sofrimento do outro e liberou isso voluntariamente, aumentou essa substância no cérebro. Então é engraçado, eu fiquei me perguntando, por isso que tem pessoas, como a dona Marlene, como o Carlinhos, que são viciados em caridade. Então a caridade deve viciar também, porque ela libera substâncias prazerosas. E aí a pergunta que eu faço aqui, mais como uma reflexão, é: será que se uma pessoa tem um certo vício e ela começasse a fazer caridade, ela poderia, dizem que um vício tem que mudar para outro, então sair de um vício e ir para o vício da caridade? Aí a gente começa a trabalhar a mente. Quer dizer que então, quimicamente e eletromagneticamente, o cérebro funciona melhor quando consegue disponibilizar, quando consegue fazer a caridade. Aí nós perguntamos, por que a doutrina espírita, na doutrina que nós estudamos, diz que fora da caridade não há salvação? E eu fico me perguntando, salvação do quê? Eu sempre me perguntei, Salvação o quê? Da depressão, da tristeza, do desânimo. Então as pessoas que fazem caridade não tem nem tempo, muitas vezes, de ficar deprimido. Se consegue entrar nesse ritmo, não dá tempo. Já pensou? Então, antidepressivo, faça alguma coisa para o outro. É um antidepressivo natural que vai te tirar da depressão, vai te ajudar. Só o fato de a compaixão, e o Dalai Lama e os adeptos deles fazem, então, treinamentos de meditação, onde eles entram nesses exames, que é a ressonância magnética funcional, e durante a meditação, que são especialistas que fazem isso há muito tempo, que fazem muito bem, eles fazem então a tal da compaixão à distância. Então, se compadecem de alguém que lhes foi falado, ou de algum povo, ou de alguma situação, e nessa situação de meditação, onde ali, que nós chamamos de vibração à distância, não é isso que nós chamamos? Vamos vibrar à distância. Daqui a pouco a Marlene e o Carlinhos vão fazer aqui as vibrações, vão fazer as vibrações para a nossa casa, a vibração do nosso lar. Quando nós entramos nesse estado alterado de consciência, não precisa ser uma hipnose, não precisa ser uma meditação profunda, nós liberamos então esse compadecimento, essa energia, o nosso cérebro também se refaz e nós também ganhamos quimicamente uma sensação de bem-estar. Olha que coisa interessante. O tempo todo nós estamos aqui achando que os irmãos espirituais, o Cristo, vem falar assim: faça caridade, faça para os outros, Fora da caridade não há salvação. E nós estamos percebendo que existe um ganho até biológico nisso aí. Então nós vamos entendendo cada vez mais, pelo menos eu penso assim, que os irmãos espirituais o tempo todo estão nos trazendo informações preciosas para que a nossa vida fique melhor. Acabamos de cantar a música de São Francisco: Senhor, faça com que eu console mais do que eu seja consolado. Mas por quê? Por que Francisco pediu isso? Por que ele insistiu? Não, que eu console mais, que eu ame mais que seja amado. Por quê? Porque isso vai fazer, claro, a vibração vai, eu vou melhorar a vida dos outros, mas eu vou ter também na economia, se a gente pudesse dizer assim, particular, eu vou ter um ganho também. Eu costumava dizer, e agora eu começo a entender quimicamente, que quando nós temos a oportunidade de assistir um assistido, e quem já teve essa oportunidade de ouvir uma pessoa que às vezes vem buscar uma ajuda, e aquela ouvir, você dá até aquela atenção, você não pode dar nada, mas você dá os ouvidos, você dá, e você se sente tão bem fazendo aquilo que o assistido maior foi quem assistiu. Quer dizer, nós acabamos muitas vezes ficando até melhor do que o assistido que recebeu. E Francisco então diz para a gente, é muito melhor dar do que receber,
Porque quando eu estou dando, eu já estou produzindo, eu já estou ganhando. Então eles estão estudando em Stanford essa questão da economia da compaixão. É uma coisa bem científica, não é uma coisa religiosa, entre aspas, é científica. Eles estão percebendo que existe um ganho, a pessoa se sente melhor com isso. Um economista, Jim Andreoni, ele chama esse estado cerebral, depois que você consegue fazer uma compaixão, consegue fazer uma caridade, de brilho quente da caridade. Brilho quente da caridade. Será que os médiuns, muitas vezes, quando vem uma pessoa administrando um passe, ou uma entidade fazendo um processo, e aquela aura, aquela luz que expande na parte do cérebro da pessoa, está tendo aqui uma reação química, fisiológica, benéfica para quem está fazendo. E é interessante porque nessa questão de fazer o bem, de ser um voluntariado, de se propor, nós temos dificuldades. E então eu entendo que precisamos aprender que quem faz é que sai ganhando também. E nós temos dificuldades. E aí eu me pergunto, por que nós temos essas dificuldades? Porque muitas vezes o centro precisa de um voluntariado e nós estamos em casa com disponibilidade de tempo, ou até com disponibilidade de alguma coisa, e nós temos essa dificuldade. O que nos impede? Porque nós ainda temos arraigado lá no nosso, talvez inconsciente, uma coisa ainda da nossa instintividade, do nosso egoísmo. Então, eu não vou dar para o outro, porque eu vou ficar sem. Eu não vou fazer uma coisa para o outro, porque eu preciso para mim. E olha que interessante, o próprio egoísmo nos tira mais do que nós podemos ganhar. Então, quando eu sou mais egoísta, eu não tenho a compaixão, eu não produzo substâncias que vão me dar prazer, que vão me dar alegria, que vão me dar contentamento. Sem pensar na economia de energia também, porque esses neurotransmissores é como se eles energizassem nosso cérebro, revitalizassem nossas células neuronais. Então muitas vezes a gente pensa, eu tenho medo de ter Alzheimer, né? Todo mundo, hoje em dia um medo do alemão, não pode nem falar do alemão, né? Um alemão, então será? Né? Algumas linhas psicológicas, até umas linhas espirituais, dizem que é a falta de colocar em atividade a nossa mente, o nosso cérebro. Eu vou mais longe. Eu conheço algumas pessoas com essa dificuldade porque elas tiveram dificuldades espirituais mesmo. Estão entrando num processo, muitas vezes, de alteração de cognição. Porque nem tudo é Alzheimer. Hoje em dia, a pessoa esqueceu o relógio em casa, pronto, já estou com Alzheimer, né? Hoje em dia, e eu digo, cada 10 pacientes que me procuram, 9 se queixam da memória e 1 esquece de falar. Esse é o nível. Então, a questão da memória, então todo mundo hoje em dia tem uma alteração, todo mundo, modo de falar, a maioria, uma alteração dessa questão da memória, pelo tipo de fluxo de vida que a gente tem também. É muita informação, que passa muito rápido. Dizem que esse ano é o ano do cavalo. Tudo bem? O ano do cavalo. Já ouviram falar que é o ano do cavalo? Eu já comprei a minha cela. Como eu sou sagitariano, para mim vai ser tranquilo, porque eu sou meio homem, meio cavalo, não vai ter problema, né? E vai passar galopando. Já foi janeiro, não sei se vocês perceberam. Já acabou janeiro. Então este é um ano para a gente falar, vou fazer, já fez. Não dá muito para conversar. Então é um ano para, vou fazer, faça logo. E é um ano que dizem também, informações, em que um ano que nós vamos poder, o que nós realmente vibrarmos, o que nós pensarmos, aquilo que eu me concentrar e vibrar, aquilo vai acontecer. Não importa para que lado. Então se você fica vibrando muito em doença, se concentrando em doença, em problema, pode ficar tranquilo que os problemas vão crescer, as doenças vão crescer, tudo bem. Então este ano é um ano, pelo que eu tenho entendido, um ano importante para a gente colocar uma outra lição da doutrina espírita importantíssima, né? Que é o vigiai e orai. Vigiai e orai. Este ano é um ano,
porque eu vou vigiar o tempo todo aonde que eu estou vibrando, aonde eu estou pensando, o que eu estou sentindo, porque agora eu já estou percebendo que isto vai se materializar. Na minha opinião, estamos chegando nos tempos em que acontecerão fenômenos que antes aconteciam aqui, cá, colar. Por exemplo, a doutrina espírita, existia uma época que os fenômenos de materialização eram mais frequentes, né? Era importante trazer essa informação. Aí não tem mais. Eu entendo que vão chegar novos fenômenos, digamos, acelerando o nosso planeta, com informações na área de saúde principalmente, mas em todas as áreas, onde nós vamos ter que perceber que vai mudar muito rápido e muito, de uma forma muito intensa. Existe um cientista russo, que ele é cientista matemático, e cientista e clarividente, e ele tem dito cursos que estão fazendo ao longo do mundo, tal, e onde ele diz que é possível rematerializar alguns órgãos físicos que as pessoas perderam. Por exemplo, a pessoa tirou a vesícula, então ele tem lá, através de certas vibrações, essas coisas que eu ainda não consegui me aprofundar, ele consegue, através de certas frequências, rematerializar órgãos. Uma colega minha que fez um curso com alguém, bom, ela disse que regenerou um dente dela, nesse tipo de frequência, nesse tipo de... Então, a gente vai escutando uma coisa ali, vai vendo uma coisa colar, as situações vão mudar de forma muito intensa, muito rápida e muito benéfica. Claro, vai depender de como nós vamos encarar essas situações novas que vão chegar. Por quê? O maior bloqueio para o ser humano, e aí nós voltamos para o Cristo. O Cristo foi taxativo. Ele falou para os apóstolos: vão, tirai os demônios, curai, limpai os enfermos, dai nova vida às pessoas. Vocês vão começar uma coisa que todos poderão fazer. Cristo falou taxativamente: todos têm a condição de fazer o que eu faço e muito mais. Basta crer. E aí nós voltamos. O que é crer? O que é crer? Cada um tem uma ideia de como é que eu consigo crer em alguma coisa. Como é que eu vivencio? Esse russo está trazendo uma maneira não religiosa de você colocar a tua mente numa frequência de poder regenerar órgãos. Já pensou? Os médicos vão ficar apavorados. Ele precisa regenerar logo os órgãos dele, porque daqui a pouco vão matar ele, imagina? Já pensou? Você vai regenerar uma vesícula, não precisa mais operar a vesícula? É perigoso. Essas informações vocês precisam tomar cuidado. Lógico que vai vir uma avalanche de pessoas dizendo: isso não é possível, isso não existe, isso é besteira. Então, antes da gente falar, imagina, isso não pode existir, espera um pouquinho. Nós temos uma pessoa, um ser iluminado, o maior iluminado desse planeta, que disse que isso era possível. Cristo reviveu Lázaro. Mas ele não estava morto? Não importa, mas o que está escrito lá é que Lázaro tinha morrido há alguns dias e ele ressuscitou. E o Cristo disse: vocês farão o que eu faço e muito mais. Cristo limpava as feridas da hanseníase, leprosos, num piscar de olhos. O que ele fazia? Ele conhecia leis da natureza que nós não conhecemos. E as pessoas que chegarem com essas informações, quantos médiuns, quantos lugares fazem cirurgias espirituais e curam as pessoas? Então, talvez eu queira trazer nesse alerta, nesse adendo de primeiro do ano, porque eu vejo essas coisas com muito entusiasmo, no sentido de que nós estamos fazendo alguma coisa na nossa vida para modificar a nossa vida. O que eu estou fazendo para ampliar minha percepção? O que eu estou fazendo para sair fora de uma espécie de sono que a gente se submete? As informações que vêm, muitas vezes pelos meios de comunicação, que são manipuladas e que não permitem que a gente pense fora do quadradinho.
As informações muitas vezes ditas por especialistas em qualquer área, que dizem que aquilo é verdade absoluta, e a verdade absoluta não existe. O que eu estou fazendo para modificar o meu jeito de olhar as coisas? De ampliar? O que eu estou lendo diferente? Nós estamos num momento que eu acredito mágico no planeta. Nós temos, por exemplo, a internet, ainda mais no nosso país, é liberado. Eu posso ler o que eu quiser, em qualquer idioma, em qualquer situação. Não tenho censura. Nós estamos livres de censura. Isso eu posso dizer que foi uma bênção espiritual, a abertura da informação. Então eu posso ter uma informação que não chegaria para mim, agora através da internet. Tem coisas ruins? Em tudo onde o homem está vai ter coisas ruins, mas isso não é uma questão. Como é que eu estou ampliando? E aí começo a ver estas informações pela internet, por universidades. Eu não preciso mais de universidade lá fora, eu acho na internet uns cursos, eu vou estudando, vou percebendo e falo, opa, tem coisa nova aqui. Tem situações que estão fazendo com que a gente precise quebrar certos padrões que nós estamos vivendo. Então eu vivo no mesmo padrão, repito a mesma situação, vou ter o mesmo resultado. E como é que eu quebro esse padrão? Ampliando. Mas como é que eu amplio? Reflexionando, reavaliando. Por exemplo, vou fazer pergunta para vocês. Alguém aqui tem algum livro espírita em casa? Legal. Alguém aqui já leu um livro espírita? Alguém aqui já leu um livro espírita, mesmo livro, mais de uma vez? Legal. Para esses que já leram o mesmo livro mais de uma vez, eu vou dizer que existe um fenômeno espiritual que acontece. Porque você lê um livro uma vez, você entendeu aquilo e tal, aí você deixa lá na prateleira. Quando você vai ler de novo, tem coisas no livro que não estavam na primeira vez. Vocês já perceberam isso? Já? Aí, o que acontece? Eu fiquei pensando assim, o livro fica na prateleira, os espíritos vão lá e escrevem coisas lá que não tinham, porque eu li o livro inteiro, não vi aquilo. Agora, então, isso é um fenômeno paranormal, né? Eles vão lá e fazem. E se você ler a terceira vez, eles vão enchendo. Eu não sei como é que o livro não cresce de tamanho, porque como pode você ler uma... Claro que isso não é isso que acontece. O que acontece? O que aumenta são os nossos neurônios, não em número, em conexões. Quando eu leio um livro, eu faço certas conexões. Quando eu leio de novo o livro, eu já tenho aquelas conexões, eu faço outras conexões, que ligam outras coisas, que façam com que eu entenda uma coisa que antes não tinha lá, e eu não entendi, e não li, ou eu não consegui perceber. Por isso que às vezes nós precisamos ler várias vezes o mesmo livro. O livro dos Espíritos, por exemplo, é um livro para ser estudado, reestudado. Cada vez que você lê, tem uma pergunta que você... Por exemplo, outro dia eu estava vendo uma pergunta que eu parei e falei, engraçado, essa pergunta aqui não tinha percebido. No capítulo do Livro dos Espíritos, Influência Espiritual no Mundo Animal, no mundo natural, a influência dos espíritos e tal. Então eu tenho a pergunta 471, até decorei, hein? Essa pergunta eu decorei, 471. Kardec pergunta assim para os espíritos: quando sentimos uma angústia, uma coisa ruim, indefinível, um mal-estar, uma sensação ruim, sem causa aparente, isto é só de origem material? Só de origem orgânica? Então esta pergunta que Kardec fez lá há 150 anos, 160 anos, é uma pergunta muito comum hoje em dia sobre síndrome do pânico. Porque a síndrome do pânico é isso: você está tudo bem, não sei o que, de repente começa mal-estar, uma sensação de angústia, parece que você vai morrer, não é assim? E aí hoje em dia deram um nome bonito, né? Síndrome do pânico é bonito. A medicina tem umas coisas tão interessantes, né? Não posso falar mal, mas eu falo assim de curiosidade. Imagine que você fosse no médico com dores no corpo, e aí o médico te examinaria e falaria: já sei o que você tem. O que você tem? Você tem dores musculares no corpo. Você fala: mas doutor, isso eu já sei, eu vim aqui por causa disso. Não, mas então, esse é o diagnóstico: dores musculares no corpo. Você vai tomar esses remédios para dor. Mas doutor, qual é a causa? Não sei. Também eu vou saber a causa. Eu estou te dando diagnóstico. Mas para não ficar essa briga, você não sair do médico chateada, quando você vai com dores musculares no corpo, ele aperta aqui, acolá e fala: já sei o que você tem. Fibromialgia.
Aí você vai no dicionário que tem em latim aí, fibromialgia. Fibro, músculo. Mialgia, dor. Dor no músculo. Olha. Aí você vê, o que você tem? Eu tenho um diagnóstico agora, eu já sei o que eu tenho. Fibromialgia. Eu falo, você não sabe o que você tem. É dor muscular. Traduz isso aí. Mas, né? Como os médicos eles têm dificuldade, eles criam uns nomes bonitos. Então, quando o nome tem um nome muito bonito, não quer dizer muita coisa, tá bom? Tudo bem. Quando vem síndrome, não sei o que. Aliás, as síndromes são ótimas, né? Eu tenho uma visão particular. Desculpe os colegas aqui de plantão, mas você vai no médico, então você tem um caspa no joelho, a orelha caída, o ombro dolorido, né? Pega 4, 5 sintomas, não sabe o que é aquilo lá. Aí põe síndrome do Dr. Rubens. Aí fica no livro, fica famoso. E tem gente decorando todas aquelas síndromes, que é um monte de coisa. Mas é um monte de sintomas junto, com um nome bonito. Geralmente o nome da pessoa que agregou. Eu estou louco para encontrar um monte de sintoma diferente e pôr o meu nome. Já vou ficar na história, pôr um nome. Então, síndrome também, cuidado. Quando fala síndrome, é só isso. Junta um monte de coisa e põe um nome bonito para você sair do consultório um pouco mais feliz com a tua doença e mais uns 3 remedinhos. Então, Kardec, voltando para Kardec, você vê que a gente se perde um pouquinho mais e a gente volta, né? Kardec perguntou se era tudo de origem só orgânica, e os espíritos responderam: são quase sempre. Eu vou fazer uma pergunta matemática aqui. Tem alguém que trabalha com administração aqui? Ou com matemática? Não, ninguém? Não, ninguém trabalha com administração. Que coisa. Tudo bem. Se eu puser a palavra sempre, quantos por cento a palavra sempre representa? 100%, sempre. Quase sempre. Quantos por cento seriam? 20%? Quase sempre? Não, aí seria talvez, né? Às vezes 20%. Quase sempre, podemos deixar em 70%? Então, resposta dos espíritos: quando você tiver essa síndrome de pânico, quase sempre é contato que tivestes com os espíritos, ou durante o sono, ou inconsciente. Então, a resposta do livro dos espíritos, dizendo que síndrome do pânico, por exemplo, é 70% interferência espiritual. Não sou eu que estou falando, está escrito lá no livro dos espíritos. Aí você vai traduzir. Então a gente traduz, por isso a gente precisa traduzir hoje em dia as obras básicas, as outras, para o nosso cotidiano. Porque Jesus transformou água em vinho. Aí eu fico me perguntando, mas para que ele fez isso aí? Os caras estavam numa festa de casamento. Jesus não tinha começado a missão dele ainda. Estavam tudo borracho, tomaram tudo do vinho que tinha da casa, acabaram com o vinho do homem lá, né? Na verdade, é uma festa de casamento, né? Bodas, festa de casamento. Todo mundo bebeu tudo que tinha. Aí o anfitrião ficou sem graça porque acabou o vinho. Olha que problema sério, né? Problema sério. Aí a mãe de Jesus, e às vezes o jeitinho tem, né? Até naquela gente, eu falo, escuta Jesus, não dá para quebrar um galho, o cara está sem graça, porque não tem mais bebida para dar para o pessoal. Não, tudo bem, veja, eu acho que Jesus entendia, mas se a gente olhar, fala, não era, né? Você vai gastar um milagre, né? Para deixar os outros beber, veja, não tem muita graça isso aí, se a gente olhar sobre, porque qual é a graça? Mas aí Jesus falou, mas amanhã eu ainda não comecei, né? Estou de folga, não comecei ainda, não começou. Jesus, quebra o galho, tá bom, traz uma água, pelo menos limpa aí, né? Sabe aquela coisa? E aí ele usou da paranormalidade dele, de uma coisa que nós podemos fazer e não sabemos, que ele disse que nós sabemos fazer e nós não sabemos ainda. Ele pegou a água e mexeu molecularmente na água, que se transforma em um vinho, que os bebum da época disseram que estava melhor que o outro. Aí eu fico olhando isso e falei, gastou um milagre, tudo bem, aprendizado para nós, mas, né, se a gente olhasse, Jesus era uma pessoa que entendia das nossas dificuldades, entende das nossas dificuldades, sabe que nós somos inerentes a isso aí, e nós precisamos entender como nós vamos transformar a nossa vida também de uma maneira melhor, utilizando, refletindo sobre essas coisas que aprendemos na doutrina. Para quê? Porque o ser humano precisa de motivos
para viver melhor. Sem motivo a gente não vive melhor. Motivação, ação que motiva. Porque você está aqui, você teve um motivo. E se nós construirmos motivos para fazer o bem, por que eu estou falando tudo isso aí? Puxa, eu tenho um motivo para fazer caridade agora, porque eu vou melhorar minha dopamina, vou me sentir melhor, eu vou sair até de uma tristeza e depressãozinha que eu tenho, eu posso até emagrecer, porque a dopamina pode ajudar a emagrecer, já pensou? Fazer caridade, hein? Então, vamos buscar motivos, quer seja na ciência, quer seja na nossa ciência espírita, mas que a gente faça alguma coisa, se mobilize. Comecemos este ano de 2014 realmente com uma força, vou mudar a minha vida, vou pôr energia na minha vida, vou fazer alguma coisa, porque Jesus disse que eu sou capaz, Jesus disse que eu tenho toda a força dentro de mim para fazer os milagres. E assim Jesus, que está conosco aqui, nos ajude, nos intua, nos ajude, nos dê essa força que nós precisamos às vezes para sair dessa morosidade que nós estamos, para que realmente a gente siga seus passos nessa esteira de luz que o Senhor deixou aqui. E agradecidos pela sua presença aqui e desses irmãos da espiritualidade, pedimos que eles nos abençoem, nos dê a sua paz. Que assim seja.